Boa tarde, gente. Queria falar com vocês hoje sobre esse livro, Bauhaus, tá? Por que eu escolhi falar sobre ele? Porque é um livro que eu acredito que chama muita atenção, né, nas livrarias, mesmo de quem não é da área, por ele ser um livro grande, bonito, como outros livros também que são dessa coleção da Tasken, né? A Tasken, ela é muito especializada em fazer livros grandes, cheios de figuras, bonitos, né? Que então atraem muito, principalmente quem está iniciando, né? No curso de arquitetura, ou quem precisa dar um presente, né? Tô falando isso do presente, gente, porque esse livro eu ganhei de presente de uma pessoa que não é arquiteta, né? Então eu sempre pensei sobre isso. Gente, por que será que essa pessoa escolheu exatamente esse livro, né? E se vocês forem reparando, né, os presentes que a gente costuma ganhar em termos de livro de arquitetura, muitos deles são dessa editora Tasken, porque são livros lindos que aparecem muito, muito forte na livraria, tá? Então, queria só contar para vocês o que é esse livro, né? Se você já viu, quer saber um pouco mais, quer saber se ele é bom, se vale a pena, etc, tá? Então, esse livro, gente, ele conta a história dessa grande escola de artes e arquitetura, que foi a Bauhaus, tá? Na Alemanha. Então, nesse livro, assim, a abordagem dele é bem histórica, tá? Ele vai contando cronologicamente, ele é organizado de maneira cronológica, tá? Até porque faz muito sentido contar a história da Bauhaus de uma maneira cronológica, né? As coisas vão se encaixando, existem tempos de acordo com o lugar onde está essa faculdade, né? Essa escola, e de acordo com quem são os diretores, tá? Dessa escola. Basicamente, essa a lógica que o livro usa para organizar, tá? Para se organizar, para organizar seu conteúdo, que faz muito sentido, tá? Muito de acordo com, né, com a própria história da Bauhaus. E qual que é o teor desse livro? É basicamente histórico, tá? Então, é para você conhecer o que é a Bauhaus, né? Ele é muito bom porque ele traz muita imagem, tá? Muita imagem no seu interior. Essas imagens, elas são muito assim, tanto em termos das edificações, né? Do próprio prédio em que foi construído para abrigar a Bauhaus, né? Que é um dos tópicos importantes, né? Quando a gente fala de Bauhaus. E também muito na questão da produção da Bauhaus, né? Seja dos alunos em termos acadêmicos, seja em termos do mercado mesmo, tá? Então, essa é uma contribuição muito boa desse livro, né? Acredito que ele tenha mais conteúdo em imagens do que outros livros indicados sobre esse tema, tá? Mas, como é esperado de um livro histórico, ele não se aprofunda tanto nem nos termos didáticos, né? Que a Bauhaus tem uma didática específica, tá? Que depois influenciou todo a continuidade dos cursos de arquitetura, né? No século XX. Então, toca levemente sobre essa nova didática, mas não se aprofunda tanto, que é esperado, né? O que é adequado. Então, toca em questões específicas do edifício construído para ser a sede da Bauhaus, né, em Dessau, que é um dos capítulos, tá? Então, toca nesse aspecto também, mas também não é uma análise aprofundada sobre isso. E também toca nos produtos em si, talvez seja a parte em que mais isso é desenvolvido, né, nos produtos desenvolvidos pela Bauhaus, né, em termos de design gráfico, em termos de design de produto, né, em termos de arquitetura, um pouco menos, né, tem um pouco menos foco, em termos de todas as questões manuais, né, que se faziam na Bauhaus, manuais e depois industriais, tá? Então, eu acredito que até pela quantidade de ilustrações desses itens, esse seja um foco, tá, desse livro aqui. Vale a pena ler e se aprofundar? Sim, vale a pena, porque você tem um panorama completo de todos esses itens que significam estudar a Bauhaus, tá? Até por isso eu trouxe aqui também algumas outras capas de outros livros que
fazem sentido quando a gente está estudando a Bauhaus, né? Por exemplo, temos esse livro aqui, né, dessa coleção muito famosa, né? Tem muitos livros de arquitetura dessa coleção Debates, né? Primeiro um livro publicado pelo próprio Walter Gropius, que foi o fundador, né, o grande idealizador da Bauhaus, o diretor da Bauhaus. Ele mesmo escreve um livro sobre a Bauhaus, mas esse livro, né, tem muito menos imagem, né, do que esse aqui, né, e dá para entender que é uma visão do próprio fundador, né, então ela é meio partidária, tá, mas também vale muito a pena ler, é importante conhecer, né, saber que esse livro existe, tá, e ele é de uma leitura razoavelmente tranquila, tá. Outro livro importante, né, pra gente ter aí, é uma análise do Argan, que é um grande historiador, um grande teórico da arquitetura, tá? Que ele vai então falar sobre a personalidade do Gropius e, né, o seu grande projeto, né, seu grande filhote, que é a Bauhaus. Tá? Também é um livro muito indicado, tá? E também temos mas também não com tantas imagens, né? Não é tão forte em termos de imagem. Temos também livros específicos só sobre a parte pedagógica da Bauhaus, né? Esse aqui do Wiki, por exemplo. Temos livros importantes sobre as questões pedagógicas também, como que era o curso da Bauhaus, né? Esse livro aqui é de autoria do Kandinsky, que foi professor na Bauhaus, tá? E temos também um documento muito mais breve, mas muito importante para a gente saber sobre a Bauhaus, que é o próprio manifesto da Bauhaus, tá? Muito conhecido, inclusive pela sua imagem gráfica aqui, tá? Então, eu acredito que, assim, todos esses livros que eu mostrei por último aprofundam muito mais, né, em cada um dos setores. Mas para você conhecer de um modo amplo todos os itens que fazem parte, né, da criação da Bauhaus, eu aconselho bastante, tá, a leitura deste livro, cuja autoria é da Madalena Droste, tá bom?